Apocalipse capítulo 8 diz o seguinte: Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo, tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em abismo, ou seja, tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. E olhei, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Bom, se eu pudesse dar um tema para Apocalipse capítulo 8, verso 1 a 13, eu daria: as trombetas começam a tocar, tá? Porque essas trombetas, elas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história toda até o retorno de Cristo. E as trombetas descrevem o que vai acontecer na história até esse retorno, que eu falei, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá passar como expressão da advertência de Deus aos pecadores. Antes das trombetas tocarem, houve um silêncio e súplicas no céu. O silêncio no céu representa 2 verdades. O céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos, as nossas orações, porque quando os santos oram, o céu faz silêncio para que se possa escutar. E também um silêncio, em atitude de suspense e tremor sobre aquilo que Deus vai fazer com as orações que são feitas. Tá? E as orações dos santos, elas chegam até o céu. As orações sobem até os céus e vão para a narina de Deus, tá? Como um incenso. E quando oramos, nós nos unimos a Deus, da mesma maneira que o juízo de Deus veio para o Egito em resposta ao clamor do povo de Israel, que era escravo, também em resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios. Tá? Os corações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre esses ímpios. E o mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo sobre o mundo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre toda a face da terra. E as orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremoto são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima para a humanidade. Tá?
O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja, o mundo que nos oprime, agora está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações dos santos. Quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. O julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta à oração dos santos. A igreja que ora faz a história de Deus acontecer. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono de Deus. E orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está assentado no trono, a Deus. Altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus na medida em que oramos. Não podemos afastar o altar do trono, do altar do nosso coração do trono de Deus. As orações de todos os santos, e não apenas daqueles que morreram, dos mártires, né, que morreram pelo Evangelho, chegam até Deus. Isto é uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino dos crentes em todas as épocas. O julgamento de Deus atinge a terra em resposta às orações dos santos. Tá? E essas trombetas se preparam para isso tudo, para as catástrofes. As 4 primeiras são catástrofes, e as 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem os astros, né? O cosmos, a terra, o mar, os rios, a natureza, tudo isso. Tá? E as 3 últimas trombetas, elas falam dos ais, ou seja, do sofrimento dos homens devido às pragas de Deus. Né? Ai, ai, ai. Tá? E a moradia dos homens está sendo demolida de fora para dentro. O teto e o chão estão sendo abalados, né? O cosmos e aqui os rios, a terra, o mar, as águas. Por quê? Porque a ira de Deus chegou contra os ímpios no planeta Terra. As trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. As trombetas advertem os homens e chamam os homens ao arrependimento e à intervenção de Deus na história da humanidade. As trombetas são o som da batalha, o som da presença gloriosa de Deus e a convocação do povo de Deus para essa batalha. Batalha já ganha em Jesus. As trombetas também são semelhantes às pragas enviadas ao Egito e indicam também a saída do cativeiro, a nossa saída do cativeiro desse mundo. Tá? Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue, né? Conforme lá no verso 7, que é semelhante àquilo que acontece lá no Egito. Tá? Só que aqui nós temos sangue, o que acentua todo esse caráter destrutivo do planeta Terra. E a Bíblia, né, em especial, ela nos diz, através do Apocalipse, sobre inundação, queimadas das nossas florestas, pestes, covides, né, devido às mudanças climáticas, estão sob a mão de Deus, que são o castigo ao pecado do ser humano. Ele é o Senhor e exerce punição pelos atos pecaminosos do planeta Terra. O Senhor, que está reinando, castigará os perseguidores da sua igreja, mas o espaço de habitação das pessoas e seu alimento são duramente atingidos. Esses desastres são controlados pelo céu, são enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sob total controle de Deus. Os eventos não têm datas. Ainda há a chance de arrependimento. Ainda não é o fim. É só o início do fim. Tá? Nos versos 8 e 9, nós temos a segunda trombeta. Aqui são desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. Ela é semelhante à primeira praga do Egito, tá? Quando as águas do Nilo se transformam em sangue e os peixes morrem. Os peixes morreram lá e vão morrer também. O juízo ainda não é total. Na terceira trombeta, que são os versos 10 a 11, a água é doce e é transformada em água amarga. A bênção torna-se em maldição. Deus ataca a água potável, os recursos naturais da terra.
estão estragando tudo em colapso. E estas pragas têm visitado o mundo, né? Doenças provindo de rios e fontes poluídas. Inundações têm ocorrido, né? Isso são só a vara da ira de Deus contra um mundo hostil à sua igreja, um mundo que nos odeia. E essa hostilidade traz a ira de Deus contra o mundo, né? Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, como Elon Musk quer, né? Quer mandar as pessoas para Marte e montar uma colônia humana em Marte. Nem lá você vai conseguir se esconder de Deus, tá? Nenhuma parte do universo. Mas as fontes e os rios durante essa época toda estarão contra aqueles que não aceitam a Jesus. Esses juízos são a voz de Deus contra os ímpios. Esses desastres naturais são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Uma aflição amarga que encherá o coração das pessoas que não creem em Jesus como resultado dessa praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos morrerão, porque ainda não é o juízo final. Tá? Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, pois a morte de pessoas é clara. Aqui as pessoas vão morrer, aqui no verso 11 a gente vê isso. E quando entrarmos na próxima trombeta, que é a quarta trombeta, Deus está usando os astros, os cosmos, para admoestar aqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos amados, que somos nós. Essas calamidades como resultado das coisas que ocorrem nos céus, onde meteoros caem sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu visitando a terra. E essas tragédias estão ocorrendo já em nossos dias. A bênção de Deus vai abandonando uma região após a outra e como o caos vai tomando conta de tudo. Agora no verso 13, tá? Temos uma águia voando no céu, avisando a tragédia das três trombetas. Uma águia, né? Avisando que a quinta e a sexta pragas destruirão os homens, enquanto a sétima destruirá a obra dos homens. Elas atingirão não indiretamente, mas atingirão diretamente os homens. Tá? Resumindo, enquanto os selos tratam da perseguição do mundo, a igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo, da ira de Deus sobre o mundo. A igreja não sofrerá dessa ira. Tá? E a igreja não vai passar por isso tudo. Tá? Lá no começo até falei, né, alguma coisinha, mas é porque a gente vai falando aqui no embalo e acaba até às vezes se exaltando demais. Tá? Então, essa grande ira, a gente vê ela ocorrendo hoje. Né? O que eu estou fazendo aqui é um grande resumo. A gente pode entrar na catástrofe climática, derretimento de gelo, inundações em várias partes, as queimadas, e cada um desses itens a gente consegue entrar em detalhe e se aprofundar na Bíblia. Né? Porque tem várias passagens bíblicas, não só no Apocalipse, que falam sobre essas situações que estão ocorrendo no mundo hoje. Tá? Mas para concluir tudo isso, né? Para concluir o capítulo 8 do Apocalipse, o que a gente pode falar para concluir esse capítulo? Bom, e o que a gente pode falar, né? Concluindo. Deixa eu ver minhas anotações aqui, senão eu me perco. Bom, um dano terrível infligido à Terra inteira. Tá? Nós já estamos vendo isso ocorrer nos dias de hoje. O gelo dos polos derretendo, o mar transbordando e inundando, cidades litorâneas, né? Como aqui no nosso querido Rio Grande do Sul, que é uma cidade que fica ali no litoral, né? Porto Alegre, as cidades vizinhas, as queimadas, né? Que destroem o Amazonas, o Cerrado e as demais vegetações do Brasil, né? Ali no Mato Grosso, Pantanal. Eu não consigo nem assistir essas notícias mais, porque dói o meu coração, e que acarreta um problema não só para o Brasil, mas um problema mundial. Né? As cidades brasileiras estão aí, São Paulo, por exemplo, por 3 ou 4 dias consecutivos, tem sido o local mais poluído, a cidade grande mais poluída do mundo. Tá bom?
Então, isso é terrível, né? Já é, eu creio que ainda não seja, né? Não sejam as trombetas tocando, mas imagine quando as trombetas tocarem, o que não vai acontecer? Como é que não vai ser? Bom, e o calor extremo, né? Em várias partes do mundo, furacões em outras partes inundando e levando, ceifando milhares de vidas. A água, né, está começando a faltar, pois não tem chuvas, né, secas, né? A umidade de deserto do Saara, aqui no nosso país, abaixo de 10%. No Saara a umidade é 8%, né? A extrema poluição que vemos cada vez mais acabando com o planeta, né? Os objetos voadores não identificados nos céus, são coisas estranhas, não previstas, né? Que estão acontecendo cada vez mais, tá? Sinais de objetos voadores, né? A ciência, as descobertas em relação aos cosmos cada vez mais assustam, né? E ouvimos cada vez mais heresias sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a Bíblia, né? Que é a fantástica palavra de Deus. Tá? Bom, resumindo aí, né? As trombetas indicam danos à natureza e ao homem. Aqui, todo dano é de 1/3, como ocorreu com a queda de Lúcifer e os anjos que o seguiram a partir do céu, que não quiseram ficar com o céu. 1/3, né? Desses demônios aí. E as trombetas soam para divertir e não para destruir totalmente, porque a maioria da raça humana ainda sobrevive, vendo a ira de Deus contra o pecado, mas não se arrepende. A própria Bíblia já diz, não se arrependerão. Tá? Aqui nós vemos a ira misturada de Deus com a graça, né? A vontade de Deus de que o ser humano se volte para Ele. E esses atos de juízo são também expressões de bondade de Deus, porque Deus está querendo resgatar. A igreja sofredora, clamando por justiça, são os selos, que a gente vê no começo desse capítulo. E a oferta de Deus é recusada, e o mundo não se arrepende. Deus move os céus e a terra, mas o homem não se arrepende. O homem não quer a Deus, né? E com isso, nós percebemos que a ira de Deus vai continuar, né? Tudo que está acontecendo, esse cataclisma todo que está acontecendo no mundo hoje, vai continuar. E vai piorar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a boa notícia para nós, que somos crentes em Jesus, é que o mundo vai ficar todo aqui. E nós vamos embora. Vamos para grandes bodas ou para o casamento, porque nós somos a noiva e o Senhor Jesus é o noivo. E depois dessa festa, desse casamento, que todos esses cataclismas estiverem ocorrendo aqui no planeta, nós voltaremos com Ele. E a cidade santa descerá no planeta Terra e o planeta Terra será restaurado. Então ele será restaurado. Não fuja, tá bom? Estamos no capítulo 8. Vá comigo até o capítulo 22 e você vai ver como a terra será restaurada para a nossa morada junto com o Senhor Jesus. E o seu trono estará no meio da cidade de Nova, ou da cidade da Nova Jerusalém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz, em nome de Jesus, sabendo que o nosso esforço nele não é vão. Amém, amém e amém.